Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quantos confiam nas promessas do Senhor para a sua vida? Então abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 35. Gostaria de agradecer a Deus, primeiramente, ao pastor Cleiton pelo convite e pela confiança. Quantos acharam? Digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, a minha alma não se agrada dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e, salvos, seguem avante. Curva a sua cabeça comigo, vamos dirigir uma oração ao Senhor. Pai, eu reconheço a minha total falibilidade, Jesus. Eu sou pecador, Jesus, sou falho, mas eu reconheço a Tua autoridade sobre a minha vida, a Tua unção. Eu peço que o Senhor me conduza e conduza as minhas palavras, Pai, nesse momento. Pai, que ao abrir da minha boca a Tua palavra flua com graça, com sabedoria, diretamente ao coração dos Teus filhos. Esse é o nosso pedido, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa palavra é direcionada aos primeiros cristãos hebreus, aos novos convertidos do primeiro século, que eram de origem judaica, mas agora entraram para o Evangelho, se converteram, aceitaram a Jesus como seu Salvador. E esse trecho em particular, ele destaca a perseverança na fé como algo essencial para alcançar as promessas de Deus. Ora, nos versículos anteriores, o autor adverte contra o perigo de abandonar a fé deliberadamente após receber o conhecimento da verdade. Quando os cristãos do primeiro século eles estavam sofrendo com a perseguição, as lutas, as dificuldades, eles estavam começando, alguns, a se arrepender do Evangelho e querendo voltar ao judaísmo, querendo abandonar a fé. E o autor de Hebreus, ele escreve exatamente para esse tipo de público, para que eles permanecessem perseverando e confiando no Senhor. A carta, em geral, ela enfatiza a superioridade de Cristo. Ora, no primeiro capítulo, o autor de Hebreus vai dizer assim, a partir do primeiro versículo: Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar nesse texto é que nós precisamos entender nas nossas vidas, meus irmãos, a superioridade de Cristo. Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite, eu não sei se é uma vitória, se é uma cura, se é uma libertação, mas eu vim te dizer que Cristo é superior a tudo isso. Você veio aqui buscar uma vitória, veio aqui buscar algo da parte do Senhor, e eu vim te dizer que Cristo é superior a qualquer enfermidade, a qualquer problema que venha assolar a tua alma. Se é alguma tribulação que vem te afligindo, se é uma doença, se é alguma necessidade, às vezes financeira, eu vim te dizer que Cristo é maior, é superior a qualquer uma dessas dificuldades. Você crê nessa palavra? Cristo é superior a qualquer dificuldade, meu irmão, que nós enfrentamos. E é necessário que nós reconheçamos isso. Colossenses vai dizer que Ele é a imagem do Deus invisível. Nós precisamos reconhecer essa autoridade de Cristo, esse poder superior do Senhor sobre as nossas dificuldades, pois muitas das vezes nós não confiamos nele. E era esse problema que esses cristãos estavam sofrendo. Eles deixaram de confiar no Senhor, por isso estavam abandonando a fé. Estavam achando que o judaísmo era melhor. Estavam começando a duvidar da sua fé. Mas nós precisamos entender, trazendo para o nosso contexto, que por causa dele, para ele, por ele, são todas as coisas, meu irmão, para ele também.
Nós precisamos entender essa autoridade de Cristo na nossa vida, essa superioridade de Cristo nas nossas vidas. E a igreja, ela cresceu e se desenvolveu entre os mais pobres, e geralmente em contexto de muita dificuldade. A igreja se desenvolveu entre as favelas aí da cidade de Roma, trazendo para um palavreado mais nosso, né? Nas áreas mais difíceis de Roma, de Jerusalém, das cidades do mundo antigo ali. E por isso o autor ele enfatiza a necessidade de nós perseverarmos na fé em Cristo, porque essas pessoas sofriam com muitas necessidades. Os primeiros cristãos eles tinham muitas tribulações, muitas perseguições, muitas dificuldades. E por isso ele encoraja os cristãos, ele traz essa palavra de exortação, de encorajamento, trazendo para a nossa realidade, nos nossos dias. A nossa vida cotidiana ela é marcada por essas tribulações, por dificuldades que vêm nos afligir, tirar a nossa paz, tentar tomar o nosso sossego. Eu vim te dizer nessa noite que é necessário nós confiarmos no Senhor e permanecer perseverando nele, com uma fé firme, acreditando que o Senhor pode resolver qualquer dos nossos problemas que tem tomado a nossa paz. Às vezes, essas tribulações, essas dificuldades nos levam a dúvidas, a frustrações, desilusões e até vontade de desistir. Por isso eu vim te dizer nessa noite, não desista, permaneça confiando no Senhor, permaneça perseverando no Senhor. Em meio a tantas incertezas, a palavra de Deus, irmãos, ela vai trazer-nos uma explicação sobre isso. Uma palavra de segurança, de fé. Tiago capítulo 1, a partir do versículo 2, vai dizer assim: meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Eu venho aqui para te dizer nessa noite, pela palavra do Senhor, que às vezes nós estamos atribulados com as provações, mas eu vim te dizer, comemore um pouco, agradeça a Deus o fato de passar por tribulações, porque o Senhor está gerando virtudes em nós. O Senhor está gerando virtude em mim e em você, Ele está nos aperfeiçoando. Toda vez que nós passamos por provações, por dificuldades, por tribulações, é porque o Senhor quer nos tornar um cristão melhor, um crente melhor, com mais fé, com uma fé firme e sólida no Senhor. Você crê nessa palavra? Cada vez que nós somos provados, irmãos, e perseveramos em Cristo, nós aprendemos a confiar cada vez mais nele e na força do seu poder. É necessário que o cristão passe por essas dificuldades para que a sua fé seja forte, firme, sólida e confie mais no Senhor. Conheça mais ao Senhor, tenha mais experiências com o seu Deus. O Senhor está gerando virtude em nós. Cada vez que nós somos provados, passamos por tribulações, por dificuldades, não é porque o Senhor está brincando de ser Deus, não, é porque Ele quer te fazer um cristão melhor, um crente melhor. Por isso ele vai dizer assim, o autor: portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. E esses cristãos do primeiro século que sofriam com perseguições, muitos deles já com uma fé mais forte, firme e sólida. Eu lembro das aulas do pastor Lediel, de História da Igreja, e ele nos mostrou um documentário em que os cristãos do primeiro século, no Coliseu em Roma, enfrentando às vezes os leões, os gladiadores, eles cantavam, irmãos. Eles sabiam que a morte estava chegando, mas eles cantavam, sabe por quê? Porque eles sabiam que havia um grandioso galardão confiando no Senhor. É esse tipo de fé, é esse tipo de confiança que nós precisamos ter no Senhor. Em meio às dificuldades, em meio às provações, em meio à iminente derrota, nós precisamos confiar que o Senhor é poderoso para fazer coisas grandes e que nele há uma recompensa muito maior do que nós imaginamos. Nós devemos confiar no Senhor em qualquer circunstância, meu irmão. Assim como fez Davi ao enfrentar Golias. Aos olhos humanos era impossível enfrentar o gigante. Davi, um moço jovem, franzino, perto daquele grande gigante. Eu, particularmente, hoje, se eu visse uma luta entre dois, um homem pequeno e outro gigante, eu não acreditaria na vitória do pequeno. Mas Davi sabia que o Senhor que deu a vitória contra o urso e o leão, daria a vitória também contra o gigante.
Ele tinha total convicção que o Senhor era poderoso para lhe dar a vitória. Eu imagino, pastor Cleiton, Davi marchando, indo em direção ao gigante e o povo falando, meu Deus, ele não vai conseguir, ele vai ser derrotado, esse pequeno. E Golias fala, por acaso eu sou um cachorro para você vir a mim com vara? Mas Davi fala, tu vens a mim com espada, com lança, mas eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Ele sabia que o Senhor daria vitória para ele. Tinha total confiança no Senhor. Ele sabia que o Senhor proveria a vitória para ele. Mesmo que pareça impossível, meu irmão, continue perseverando. Continue confiando no Senhor. Continue confiando que Ele vai dar a vitória para a tua vida. Que Ele vai conceder a vitória que você precisa. Eu fico imaginando o Gideão, com os 300, partindo para lutar contra os 30.000. Eu fico imaginando muitos desacreditando ele, os 20.000 que ficaram falando, eles vão ser derrotados, não vai durar nem uma hora essa batalha. Mas ele continuou marchando, confiando no Senhor. Ele continuou marchando, sem olhar para qualquer outra palavra, mas confiando somente na palavra do Senhor. E o Senhor concedeu a vitória sobre eles. Mesmo que pareça impossível, meu irmão, eu vim te dizer, o Senhor tem uma vitória para a tua vida. Basta você continuar confiando nele, basta você continuar perseverando nele. Quantos creem nessa palavra? Mesmo que pareça impossível, meu irmão, o Senhor tem a vitória para a tua vida. Se Ele prometeu, eu vim te dizer que Ele vai cumprir. Basta você continuar perseverando, basta você continuar confiando nele. Glorificado seja o nome do Senhor. Josafá orou, colocou o povo para jejuar, e a vitória parecia impossível. Mas Deus confundiu os inimigos, meu irmão. É isso que Deus faz. Eu vim te dizer nessa noite que se você continuar confiando no Senhor, se você orar, se você entregar a tua vida para Ele, colocar o controle da tua vida nas mãos dEle, não tem gigante que fique parado na tua frente, não tem inimigo, não tem exército, não tem parceria do inferno que vai te vencer, porque você confia num Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Se nós confiarmos no Senhor, meu irmão, não tem nada disso que pode nos amedrontar, não tem nada disso que possa nos afligir, porque nós temos total confiança num Deus Todo-Poderoso. Nada atrapalha, meu irmão, o crente que confia no Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Não permanece por um dia, não permanece por 2, permanece para sempre. Não permanece só no momento de dificuldade, não permanece só no momento de bonança, mas permanece para sempre do Senhor. É necessário que nós confiemos nele, meu irmão, cada vez mais. A partir da nossa confiança, o Senhor nos aperfeiçoa, nos faz um cristão mais forte e nos abençoa também, nos dá vitória. No versículo 36, ele fala da necessidade de perseverar para alcançarmos a promessa. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. E esse texto vai fazer uma conexão muito forte com a promessa que o Senhor faz nas nossas vidas, mas também a obediência à sua vontade. Ele fala que, havendo cumprido a vontade de Deus. É a pergunta que eu te faço nessa noite. Você veio aqui buscar uma vitória, ok? Mas você tem cumprido a vontade do Senhor para a sua vida? Você tem atendido ao chamado do Senhor para a tua vida? Pastor, eu passei um momento de muita dificuldade no ano de 2023. Em uma guerra interna fortíssima. Mas quando eu entendi que o chamado do Senhor para a minha vida precisava ser atendido, eu precisava largar tudo e vir para o CTM. Quando eu entendi isso, o Senhor mudou o meu cativeiro, mudou o meu destino. E grandes coisas Ele tem feito na minha vida. Ao entrar para o CTM, eu nunca imaginei que estaria pregando aqui hoje. E o Senhor faz coisas extraordinárias nas nossas vidas. Infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Muitas pessoas estão vivendo, meus irmãos, mergulhadas na religião, na religiosidade. Mas não tem cumprido a vontade do Senhor, não tem cumprido o seu chamado. Não tem cumprido o chamado do Senhor para a sua vida. Tem colocado dificuldades. Eu vim te dizer,
Meu irmão, confia no Senhor, mas também faz a vontade de Deus. Atende ao chamado do Senhor para a tua vida. Permaneça fiel à casa do Senhor e Ele vai fazer coisas extraordinárias na tua vida a partir da tua fidelidade. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós precisamos perseverar, meus irmãos, e não desistir diante das tribulações e dificuldades. Nós estamos numa era em que a doença do século é a depressão, a ansiedade. E tudo isso está ligado à frustração, à comparação. Às vezes nós não confiamos que o Senhor é poderoso para fazer. Mas nós precisamos ter essa convicção de que o Senhor pode fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Nós precisamos perseverar no Senhor. Nós podemos aprender com Jó, meu irmão, sobre o que é perseverar. Em um dia, Jó perde toda a sua família, todos os seus filhos, todos os seus bens. E ele poderia ter desistido, ele poderia ter amaldiçoado o Senhor, como a sua mulher sugeriu. Ele poderia ter se matado, ele poderia ter desistido. Mas sabe o que ele fala? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o seu santo nome. Nós precisamos ter essa perseverança de Jó, essa confiança no Senhor. De saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele fala, nu vim do ventre da minha mãe, nu voltarei. Ele sabia que tudo que ele tinha, o Senhor tinha dado. E não era dele, era do Senhor. Eu vim te dizer nessa noite, se tem algo que você veio buscar aqui, entrega para o Senhor. Faz um voto com Ele, permaneça na campanha. O Senhor tem grandes coisas para fazer. Sabe a partir de qual momento Ana recebeu a sua vitória, meu irmão? Recebeu seu filho quando ela entregou para o Senhor. Ela sabia, assim como Jó, que Deus tinha poder para dar. E seria dele a promessa. A partir do momento que ela tem o seu filho, ela cumpre o que prometeu ao Senhor e entrega o seu filho. E o Senhor fez de Samuel um dos maiores nomes da Bíblia. Um grande líder para Israel, espiritual e político. É dessa fé que nós precisamos, de confiar no Senhor a ponto de saber que Ele vai fazer. Mas nós precisamos também entregar algo para o Senhor. Quantos creem nessa palavra? Romanos capítulo 5 vai dizer assim: a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança, meu irmão. Eu vim te dizer que se você está buscando, espera mais um pouquinho, persevera, o Senhor está te fazendo mais experiente. E se você está sofrendo, quase não aguentando mais, eu vim te dizer que Jesus é o teu consolo e Ele é o teu conforto. No versículo 37 diz assim: o que há de vir virá e não tardará. Podemos parafrasear aqui dizendo: aquele que vem virá e não tardará. Nós temos a garantia de que o Senhor Jesus está voltando. Ele vem buscar a sua igreja. E nós vamos subir e lá não haverá mais dor, nem choro, nem morte, nem luto. Não haverá mais tristeza, meu irmão, porque nós estaremos desfrutando com o Senhor da eternidade. Eu vim te dizer que o Senhor está voltando, meu irmão. E não tem mais tribulação, mais dificuldade, nada que vai te afligir, pois o Senhor prometeu que irá voltar e nós vamos desfrutar disso. Quantos creem nessa palavra? Glorifica o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor nas nossas vidas. Eu queria ter a convicção, meu irmão, que Paulo tinha, a ponto de considerar sua vida como esterco. Ele sabia o que estaria lhe esperando. Quando ele vai morrer, ele vai dizendo: eu estou sendo entregue como oferta de libação. Mas você não vê em nenhum momento ele esboçando tristeza. Ele sabia que no Senhor havia algo muito maior. Tanto que ele vai dizer: a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que há de ser revelada no Senhor. Que nós tenhamos essa convicção, meu irmão, de saber que no Senhor nós temos algo muito maior, infinitamente maior do que nós pensamos, do que nós almejamos. Ele tem algo muito extraordinário para nossas vidas, que nós ainda não imaginamos.
E por isso Paulo permaneceu no Evangelho, permaneceu pregando o Evangelho, permaneceu cumprindo o seu chamado, porque ele tinha total convicção dessa promessa. Fiz alguns paralelos aqui, e eu analisei lendo os textos bíblicos que Isaías permaneceu, meu irmão, sabe por quê? Porque ele viu o trono do Senhor. Ele viu o Senhor. João Batista permaneceu, meu irmão, porque ele sabia que viria um maior do que ele, cujo ele não era digno de desatar as suas sandálias. O ladrão da cruz, ele reconheceu e pediu a Jesus para entrar no reino, porque ele reconhecia que Jesus era o Senhor. A partir do momento que ele viu o Senhor e o reconheceu, a sua vida foi mudada totalmente. Naquele pouco tempo, e ele garantiu a eternidade, porque ele reconheceu Jesus. Que nós possamos reconhecer Jesus nas nossas vidas, que nós possamos pedir mais experiências com o Senhor, e a partir dessas experiências nós possamos perseverar nele, perseverar confiando no Senhor. João viu o trono e ele chorava muito, porque ele sabia que digno era aquele que era, que é e que haveria de vir. Que nós tenhamos essa convicção, meu irmão, de saber que o Senhor está voltando, e que nós precisamos entregar a nossa vida, o controle da nossa vida para Ele. Continuar confiando, perseverando no Senhor, porque Ele vai voltar. Amém? Essa é a nossa esperança, meu irmão. Essa é a nossa esperança, de que Jesus está voltando. E que não haverá mais tristeza para as nossas vidas, nem tribulações que nos assolar, porque Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. Amém? O Senhor não se agrada daqueles que recuam, vai dizer no versículo 38. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, a minha alma não se agrada dele. O Senhor não tem prazer daqueles que desistem, meu irmão. Ele não tem prazer daqueles que recuam. Nós precisamos confiar no Senhor, meu irmão. E não podemos retroceder, não podemos desistir da fé. Nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. O Senhor tem coisas extraordinárias na nossa vida, mas quando nós não confiamos no Senhor, é a mesma coisa que nós dizermos que Ele não tem poder para fazer nas nossas vidas. Nós precisamos reconhecer a autoridade, a superioridade do Senhor nas nossas vidas e entendermos que Ele é o único poderoso para fazer nas nossas vidas. Não podemos olhar para trás, pastor, como fez a mulher de Ló, assim como fez Sara também, e não confiar no Senhor. O Senhor havia prometido um filho, então ela entrega, depois de muita espera, ela entrega a sua serva Agar para ter um filho com seu esposo Abraão. E o resultado dessa falta de confiança no Senhor é guerras que a gente vê aí até hoje. Os descendentes de Isaac e de Ismael, Israel e os palestinos brigando, guerra, por falta de confiança no Senhor. Eu vim aqui para te dizer, meu irmão, que se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Não tem jeitinho, não tem nada que nós possamos fazer, mas sim somente confiar nele e perseverar confiando no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos entender, meu irmão, que onde cabe a mão de Deus, não cabe a nossa mão. Somente o Senhor é poderoso para fazer. Não tem jeito, não tem nada. Tem somente a confiança no Senhor e na sua palavra. Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11 vai dizer assim: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O inimigo vai fazer você querer desistir, meu irmão. Vai tentar entrar na tua mente, vai tentar te oprimir. Mas eu vim te dizer que no começo do versículo diz aqui: mas o justo viverá pelo quê? Pela fé no Senhor. Tenha fé, meu irmão, que o Senhor é poderoso para fazer. Se o inimigo vier com palavras, você diz: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. O Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Não deixe que nada te pare, meu irmão. Não deixe que nada venha te afligir.
mas que você confie plenamente no Senhor, totalmente, entendendo que Ele está no controle dessa situação. Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite, eu não sei por que você tem orado, se é por restauração do teu casamento, da tua família, se é por um filho, mas eu vim te dizer, persevere orando, persevere confiando. O Senhor vai trazer esse filho, o Senhor vai restaurar o teu casamento, o Senhor vai cuidar de você, o Senhor vai trazer essa provisão financeira, o Senhor vai abrir essa porta de emprego, o Senhor vai abençoar a tua empresa. Basta você confiar nele e nas promessas dele para a sua vida. Quem crê nessa palavra, glorifique o nome do Senhor nessa noite. No versículo 39, vai encerrar dizendo: os que creem seguem avante. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Eu vim te dizer, meu irmão, que nada está perdido. Você está na casa do Senhor, servindo ao Deus poderoso. E se você deixar Ele tomar o controle da tua vida, você não vai regredir, meu irmão. Nós não estamos condenados mais à perdição. A palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, se você está confiando no Senhor, você não vai regredir. O Senhor tem coisas grandes, extraordinárias para a tua vida. E tem um ditado famoso que diz que para trás é só para pegar impulso. Se tem provação, é para você ser aperfeiçoado, meu irmão. Mas eu vim te dizer que os que confiam no Senhor não regridem para a perdição, mas seguem avante. Paulo vai dizer aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 e 14, vai dizer assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele sabia que Jesus era o alvo, a eternidade era o alvo, e por isso ele buscava. Ele fala: esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu sigo para as que estão diante de mim, avançando a Cristo. Que nessa noite nós venhamos entender que confiando no Senhor, perseverando nele, nós avançaremos, seguindo avante, na esperança dessa glória. Você crê nessa palavra? Glorificado seja o nome do Senhor. Para concluir, meu irmão, fique de pé. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós precisamos perseverar, meu irmão. Precisamos perseverar nas disciplinas espirituais. Em oração você vai conquistar esses lugares no Senhor, de confiança, de perseverança. Você pode me dizer: João, eu não aguento mais essa tribulação que vem me afligindo. Eu não aguento mais. Já oro, como eu vim aqui no caso do batismo, já oro há 13 anos por esse marido. Oro há não sei quantos anos por esse filho. Eu vim te dizer: continua na oração, continua perseverando. Espera mais um pouco, espera mais um pouquinho da parte do Senhor. Ele vai fazer coisas extraordinárias. Se Ele prometeu na tua vida, Ele vai cumprir, meu irmão. Permaneça confiando no Senhor, permaneça entregando a sua vida para Ele. Você que está aqui, que talvez nunca ouviu falar da palavra do Senhor, é a primeira vez que você entra nessa casa, eu vim te dizer que Jesus é a solução para qualquer um dos teus problemas. Aqui nesse altar, aqui, você pode encontrar Jesus e Ele pode mudar a tua vida completamente. Nós precisamos confiar no Senhor e na condução do seu Santo Espírito, meu irmão. O Senhor te trouxe esse lugar essa noite para você ouvir essa palavra. Nós precisamos confiar na condução do Espírito Santo. Peça em oração para o Senhor te dirigir a tomada de decisões. Peça para o Espírito Santo te envolver nessas situações, para que Ele te fortaleça, para que você não venha desistir, mas para que você venha perseverar e continuar confiando no Senhor. Porque a nossa mente vai tentar nos sabotar, o inimigo vai tentar nos afligir, mas se nós permanecermos confiando no Senhor,
e alcançando essa confiança, adquirindo essa confiança através da oração, nós vamos vencer, meu irmão. Nós vamos seguir avante com o Senhor Jesus. Para finalizar, eu gostaria de ler um texto que o autor de Hebreus vai deixar-nos, que eu acho muito importante para a gente encerrar essa mensagem. Diz assim em Hebreus capítulo